Flávio da Flamby, beleza? Hoje eu vou mostrar uma das interações mais comuns no desenvolvimento de interface, que é o menu mobile, né? Que tem um hambúrguer, você clica e ele mostra as categorias. Apesar dele ser uma interação bastante comum, ela exige alguns macetes para ela funcionar legal, para fazer no protótipo, digamos assim, né? Então eu vou mostrar para você como fazer esse tipo de interação, mas não só isso. O que é mais legal desse protótipo aqui e desse tutorial é como, além de mostrar categorias aqui, eu mostro para você o macete para quando você clicar, ele ir para a página que você quer. Então, clicou, favoritos, foi para a página que você queria. Clicou, sobre loja, foi para a página que você queria. Vamos lá ver? Primeiro eu queria agradecer o Josiel Mendes. Foi ele que solicitou esse tutorial e acho que tenha dúvidas de mais outras pessoas, então obrigado, Josiel. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer... Na verdade eu já fiz porque eu queria fazer esse tutorial, como ele tem mais coisa pra gente tratar, eu já fiz aqui, mas é basicamente um retângulo, ó, tá escrito aqui, retângulo. Aí eu fiz um ícone de hambúrguer, que eu peguei pronto, 24 por 24, e aqui só joguei uma logo ali só pra ilustrar melhor. Então é basicamente isso, não tem nada, não tem Interactive Component, não tem coisa nenhuma. Só aqui que ele tá transformado em componente, mas ele já veio assim pra mim, então às vezes é fácil de achar. Ele tá dentro de um frame normal de mobile. Eu só escrevi home ali também para adiantar o processo, mas se você tem dúvida de tirar como fazer um frame, vai em A. Ó, o atalho que eu uso é o A. Pode arrastar aqui se você quiser. Pode trocar aqui para onde você quiser. Eu tô usando esse aqui, ó, iPhone 13 mini. Beleza? Então ele tá dentro de um frame. Temos um menu, é tudo solto aqui. Temos um frame. Agora eu vou agrupar todos eles, seguro o Shift, clico nele e agrupar. Só para ficar tudo junto aqui. Beleza. E agora, primeiramente eu vou... Ó, aqui eu já tinha um flow que eu já tinha testado antes, né? Mas para você colocar é só vir aqui, flow start aqui no prototype. Vou dar um play nele. Ó, você vê que quando eu arrasto ele, o menu sai do lugar, né? Porque eu não fiz uma coisa aqui. Que é... no menu. Ó, Fix Position when Scroll. Então, clica aqui. E a gente vai solucionar o nosso problema. Mas lá tá fixado, tu não consegue ver que tá scroll porque não tem um elemento aqui, mas ele tá scrollando. Como a gente vai fazer o menu, eu vou usar a técnica de ele abrir em cima desse layout aqui. Para fazer isso, a gente precisa fazer o layout do menu em outro frame. Então eu vou jogar aqui para o lado. Eu posso até usar o mesmo preset que já tem aqui. Então eu posso ir em Frames, vou aqui no iPhone e uso o mesmo 13 mini. Vou colocar aqui do lado. Quer dizer, nesse caso aqui, porque existem diversos tipos de menu que abrem aqui, né? Tem uns que abrem pela metade. Vou até ilustrar aqui para você ver. Tem uns que abrem assim pela metade, na lateral. Tem uns que abrem assim, vindo de baixo. Então tem vários. Tem uns que abrem inteiro, pega a tela inteira. O que a gente vai fazer aqui é que o menu ainda fica aqui. Eu vou abrir aqui embaixo. Mas eu vou mostrar umas diferenças entre eles. Então, por isso que a largura eu estou fazendo a mesma, porque eu quero que ele tome a conta da tela inteira. Mas se você quiser fazer da metade da tela e alinhar para a esquerda e para a direita, dá para fazer também. Beleza. Vou dar uma reduzida aqui, porque a gente vai fazer um menu pequeno. E basicamente o que a gente tem que fazer agora é colocar os elementos que vão ter no menu quando a pessoa clicar aqui, o que vai ter de opções para ela. Aí vai depender muito do menu que você for fazer. Para economizar tempo, eu já tinha um texto aqui colado aqui. Eu vou copiar ele aqui. Só para ilustrar. Texto normal, eu só dei um espaçamento aqui. Acho que um espaçamento, acho. Ah, não, eu não fiz isso. Eu fiz outra coisa. O que eu fiz foi... Eu mexi aqui, ó. Vendo aqui? Tipo de alinhar a altura, né? Você consegue mexer nele aqui. Fiz aqui, eu usei um texto normal, usei essa inter com tamanho 20, regular.
Mas vai depender também do seu layout. Você pode fazer, às vezes tem menus e submenus, né? Você tem que colocar alguns bolds, categorizar certinho. Nesse caso eu vou deixar bem simples. Acho que nenhum segredo aqui. Eu vou mostrar, é assim que eu fazia, e depois eu vou mostrar. Eu percebi que tem um problema depois de fazer dessa forma. Eu vou mostrar depois como que eu faço agora. Mas por enquanto vamos fazer assim, que a maioria das pessoas acaba fazendo isso. Você deve fazer dessa mesma forma. Vou colocar uma barrinha aqui em cima só para ilustrar. Sabe quando você entra no menu e aqui tá como se tivesse seu perfil, assim, o nome e da pessoa aqui, né? Só vou colocar só pra marcação aqui, né? Não vou fazer o layout ali pra também não... É mais pra você entender. Beleza, menu bem básico, né? Nada demais. Agora a gente quer que isso abra aqui. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, uma coisa bastante importante. Vocês viram que eu peguei a partir de um frame aqui. Vou até colocar o nome disso aqui de menu. Vocês notem aqui, ó, que ele tá aqui. Tá escrito menu. Tem uma hashtagzinha, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você começa a fazer esse menu aqui, você viu, vai lembrar de eu fazendo isso. Ah, ele fez um retângulo aqui, colocou. E na hora que você for animar não vai dar certo. Se você fizer um retângulo... Ó, eu usei essas formas de shape aqui, né? Se você usar isso aqui e recriar isso aqui, não vai dar certo porque o retângulo, olha ali, ele é um retângulo, ele não é um frame. O frame sempre tá com esse hashtagzinho aqui, lembre disso. Então, se você for fazer a interação que eu vou te mostrar agora não funcionar, é porque provavelmente isso aqui tá como elemento, shape, não como frame. Mas não se desespere, se você fez tudo isso aqui como fez aqui, mas fez em formatos de shape, é só clicar aqui com direito e Frame Selection. Ó, fique de olho aqui do lado como ele vai se transformar. Ó, ele se transformou num frame agora. E agora vai resolver seu problema, você vai conseguir fazer a interação. Mas cuide, se a sua interação não estiver funcionando é porque ele não está como frame. Beleza? Nós temos um menu solto. Eu vou colocar aqui alinhado aqui em cima, só de propósito para mostrar para vocês o que dá para, que não precisa estar alinhado com isso aqui. E a gente vai indicar isso no decorrer da interação. O que a gente precisa fazer? Esse vai ser nosso botão de ativação. Então eu vou no Prototype. Eu aqui eu já fiz às vezes eu já começo aqui fazendo os negócios sem falar para vocês, né? O que eu fiz aqui, ó? O device que estava em nenhum, né? Em device, iPhone 13 mini, que é o que a gente tá usando do tamanho de frame, né? E eu troquei a cor aqui, se você quiser, você troca a cor pelo que você quiser. No caso, eu deixei o azul para ficar legal, beleza? Então vamos lá. Menu. Fico aqui, tô no Prototype. Agora eu arrasto, vou dar um zoom aqui para ficar bem visível. Pegar esse botão aqui e vou arrastar para cá, que a gente quer que ele faça uma interação com isso aqui. Agora vamos ver o que a gente quer. Vou fechar esse negócio aqui. Tá. A gente quer que quando clique, então tá certo, aqui ele tá navigate to, ou seja, ele vai para cá, ele tá entendendo como isso aqui fosse um frame e ele vai para lá, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que isso aqui vai para cima desse frame da home. Então vamos lá. Não vai ser Navigate to, vai ser Open Overlay. Ou seja, ele abre por cima da layer, né? Ó, você nota que ele muda para esse tipo de ícone aqui. E aqui ele mostra algumas opções. Overlay. Então aqui, ó, aqui já tá bem didático, assim, ele decide... Você pode decidir para onde que ele quer que abra. Ele quer que no centro, no top left, embaixo. Então isso já ajuda bastante para você. E tem mais opções aqui, ó. Eu vou mostrar um para vocês, mas primeiro deixa eu mostrar aqui outras coisas. Outra opção aqui, close when clicking outside. Abrir, fechar quando clicar fora. Isso aqui é legal, eu deixo sempre clicado. E adicionar um background.
adicionar um background por trás, overlay, assim, né? Pra ficar mais escuro, pra dar uma diferença do que tá atrás. Às vezes eu coloco, e aqui você pode alterar também. Se você quiser alterar a cor, eu já vou mostrar pra vocês pra ficar mais didático, né? Play. Deixa eu ver se vai funcionar. Funcionou, tá. O que aconteceu? Eu disse pra ele abrir a partir da parte de baixo, né? Então ele fez isso. E aquilo que eu falei de escurecer é isso aqui, ó. Ele deu uma escurecida aqui. Se eu vim aqui. Se eu mudar isso aqui... Se eu quiser deixar mais... Pra não ficar aquele escuro ali. O que eu fiz errado? Não sei que eu tô fazendo errado, mas vou pegar o azul aqui. Só que aqui, ó, tá 100%. Eu vou deixar 50%. Deixa assim pra ficar bem didático, pra você entender o que... Ó, viu que ele deu uma... Não é o melhor, mas é só pra você saber que dá pra fazer isso. É meio confuso, né? Tá abrindo aqui por baixo. Não é isso que a gente quer. E outra coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar um pouco esse menu aqui. Porque tu viu que abrindo por baixo ali, ele ficou meio... Agora ficou mais legal. Vou fazer um negócio aqui pra ficar mais... Vou mexer na interação dele já. Ele tá abrindo um instante, né? Então ele não tá fazendo nenhuma interação. Eu vou mexer no Moving. Moving é legal porque tu consegue fazer algumas coisas. Nesse caso aqui eu vou fazer, só para vocês verem, um Moving vindo de baixo. Olha, até mostro o que vai acontecer. Quem faz isso é o Instagram, faz assim. Quando você clica no hambúrguer, ele abre embaixo assim. Dessa forma aqui. Beleza? Ó, ele fez a interação, veio lá de baixo, clicou, abriu, fechou. Esse azul aqui tá confundindo o negócio. Eu vou tirar. Eu me arrependi já de ter feito assim. É preto mesmo. Deixa 25%. Sim. Vamos lá. Clicou. Abriu a categoria. Aí ele teria aquele risquinho aqui que tu consegue arrastar assim. Se você ver no Instagram tem dessa forma aqui. Eu não curto muito esse tipo de menu assim, porque... Eu gosto mais quando tu clica ou ele vem do canto que ele tá, por exemplo, daqui ele viria da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, ou ele simplesmente abre em cima, né? Então a gente vai fazer dessa forma aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Eu posso... eu vou mostrar aqui, ó. Se você colocar no centro e abrir no centro... Ó, ele ficou no centro, né? Mas a interação não mudou. Eu vou querer que ele fique... Ó, se você quiser, por exemplo... Top right. Tem alguns tipos de menu que quando você abre, aqui em cima troca o menu também. Então você pode usar isso aqui para esse tipo de ocasião. Às vezes tu tá com o menu aqui normal, quando tu abre aqui, tem aquilo que a gente falou de ter sei lá, o meu perfil aqui, o meu nome aqui, por exemplo, Flávio Cordeiro, e alguns detalhes, ou outro menu aqui também. Então, esse alinhado por cima é bom para isso. Ou você pode fazer também, ir no Top Center aqui. Ao invés de Move In, eu também gosto dessa opção aqui, deixar instante. Às vezes tu aperta o menu, para não ter tanta interação assim, já abre já o menu e é legal também. Eu gosto dessa informação aqui. Agora tem outra opção que você... Imagine que você quer que clique e o menu apareça exatamente abaixo do... as opções do menu abra abaixo da barra de menu aqui, né? Barra de navegação. Como é que você faz isso? Você vem aqui, ao invés de ter essas opções aqui, você vai em manual. Note que vai aparecer um negócio aqui, ó. Aparece um negócio meio transparente aqui. E a gente manualmente consegue localizar onde a gente quer. No caso, a gente quer que ele alinhe exatamente abaixo do outro menu ali. E pronto. Ó. Fez isso, tranquilo. Agora a gente vai fazer a interação desses botões aqui, para que eles, quando clique, ele vá para a página que você queira. E daí tá o problema que eu falei para vocês. Por exemplo, eu já fiz aqui rapidinho, só para ilustrar mais algumas páginas. Imagina que você, tá fazendo um aplicativo, daí você tem a página categorias, favoritos e sobre a loja, que eu ilustrei aqui rapidinho com cores só pra gente ter. Aí beleza, praticamente é isso aqui, ó, que vai ter o teu layout, tem o teu menu e
você deixa ele por fora, assim, eu costumo deixar no meu próprio layout, eu nem coloco aqui. Geralmente você sabe que eu coloco no componentes aqui, né? Todos os botões, tudo eu costumo colocar aqui. O caso do menu específico eu não coloco porque ele precisa estar fora por causa dele ser um frame e por causa desse alinhamento que ele tem para vir aqui, né? Se eu colocar aqui ele não funciona. Então é um dos poucos casos que eu deixo fora da minha página de componentes. Eu deixo já do lado do home aqui e fica mais fácil acertar. Geralmente tem mais menus, então eu vou jogando aqui pro lado. Vou copiando e vou jogando pro lado. Beleza, nós estamos no nosso menu aqui, a gente só precisa fazer as interações dele dos botões para as páginas. Só que qual que é o problema que eu falei para vocês? Quando tu escreve assim igual texto, quando eu tô na parte protótipo, eu não consigo vir só nesse texto aqui puxar, específico para ele, puxar uma linha como eu tô puxando aqui. Só consigo puxar pro grupo inteiro. Então esse é o problema. E o que eu preciso fazer? Eu preciso puxar isso aqui, indicar que ao clicar em tal botão ele vai para tal página, certo? O que eu fazia antes de saber o que eu sei agora? Eu fazia um retângulo. Olha a trabalheira. Colocava por baixo. E aqui eu deixava em opacidade 0%. Aí eu vinha, clicava aqui e fazia lá, daí eu fazia para todos eles. E aqui é um menu com 5 opções. Imagina um menu com várias, isso aqui não funcionava. Então vamos lá. O jeito certo de fazer isso. A gente vai fazer um componente de cada um deles. Então eu vou fazer um componente só, na verdade, e depois é só replicar. Vou copiar esse texto aqui, Ctrl C, para você ver como é bem simples. Vou dar um T aqui, só ir no texto, Ctrl V. Pronto, já tenho o texto que eu quero. Eu vou esticar ele aqui, porque eu sei que provavelmente ele vai ter vários tamanhos, já vou deixar ele certinho aqui, organizado. E eu transformo nisso num componente. Ctrl Alt K. Você sabe que virou um componente quando ele fica roxo. Beleza, nós temos nosso componente aqui, categorias, até o nome categorias aqui. E eu vou usar isso como nosso botão. Eu vou lá para o nosso menu. Para cá, jogar isso para o canto. Daí eu jogo isso aqui para cá. Pronto, já temos um. Agora eu vou copiar. Alt para copiar, eu seguro o Shift só para ele não desalinhar. E o que eu faço agora, que eu gosto de fazer é Shift, seguro os dois. Shift A para transformar em layout, ou você pode vir aqui, ó, Auto Layout, clicar em mais. E agora você tem Auto Layout organizado. Daí eu clico até eu selecionar um desse, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nós temos 5, beleza. É isso que a gente quer. Entendeu a lógica? Eu só copiei aqui o nosso componente, copiei ele 5 vezes e usei o Auto Layout só para a gente poder mexer nisso aqui. Mas não precisa do Auto Layout, só coloquei aqui porque eu gosto de usar o Auto Layout. Caso você tenha dúvida do Auto Layout, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falo melhor sobre ele, né, mais detalhado, mas ele é bem útil e eu uso ele bastante. Então a gente já consegue editar a distância e a gente já tem todos os nossos botões aqui. E agora a gente só precisa personalizar eles. Você... Agora eu deleto isso aqui, não preciso mais dele. E agora a gente só fazer os links fácil e rápido. Às vezes, até para facilitar, quando eu tô... Por exemplo, às vezes o layout é gigante na interação, né? Então tem várias páginas aqui. Às vezes eu trago o menu lá para perto. Que às vezes nem tá tão próximo assim, né? Às vezes tem um monte de página, então eu trago ele para perto e começo a linkar eles. No caso aqui eu só vou fazer esses 3 primeiros só para você entender a lógica. Então vamos lá no nosso prototype. Clica aqui, ó, ele tá mostrando todos, mas se clicar mais uma vez, ele vai aparecer exatamente o que a gente quer, categorias. Então a gente puxa categoria para categoria. On tap, navigate to. Nesse caso eu vou colocar instante, desculpa, que ele vai abrir rapidamente, mas se você quiser você pode fazer aquele que a gente fez antes, né, de move in, ele pode vir da esquerda para a direita, assim, né? Da direita para a esquerda. Então vamos lá, eu vou fazer isso aqui só para você ver, até para a gente testar a velocidade e tudo, e se o menu tá funcionando.
Ah, mas uma coisa que eu preciso fazer que eu não fiz ainda. Esse menu aqui não é o dele. É o menu que eu tinha testado antes, né? Vou copiar ele aqui. Ctrl C. Na verdade, a gente devia transformar aquilo ali num componente, né? Como eu já te mostrei nos outros layouts. Mas, nesse caso aqui, eu tô fazendo rapidinho. Não estou transformando, mas você transforma ele em componente. Menu em componente. Ah, ele já copiou o Fix Position, mas lembre de rever isso aqui se ele tá fixado, para ele não sair do lugar. Ctrl C. Ctrl V. E Ctrl V. Beleza. Voltamos lá para onde estava. Ó, viu que ele até mostra as interações que ele já tinha, né? Todos eles têm essa interação aqui do menu. Da categoria, vamos lá. Ele vem para cá. Navigate to... Eu coloquei Moving, né? Tá, vamos ver como é que ele funciona. Abriu aqui, ficou, ó. Viu? Funcionou certinho, ele foi. Agora ele vai dar pau porque ele já estava naquela página ali, né? Categoria, ficou, ele veio para a página DK. Geralmente, você pode colocar Moving, você pode mexer em um desses aqui. Eu gosto de ser o instante nesse caso aqui, porque às vezes ficar fazendo muita interação, às vezes também enjoa, né? Principalmente nesse que tu vai entrando em várias coisas. Eu já mudo a tela rapidamente. A não ser quando faça sentido, né? Porque eu tô falando aqui em geral, né? Existem várias aplicações e você decide qual é o melhor movimento. Mas nesse caso eu vou colocar instante. Abriu, clicou, foi pro vermelho. Vamos fazer isso pros outros. Favoritos, vem pra cá. Nem precisa fazer mais nada, que ele copiou a interação do que a gente já tinha feito. Puxou pra cá, veio pra cá. Antes de eu testar, espero que você esteja gostando. Dá o curtir aí. E esse menu aqui eu sei que você vai usar bastante, esse tipo de interação. Na verdade, isso aqui Aqui a gente tá usando o exemplo do hambúrguer, né? Mas você pode usar para qualquer lógica, até para navegador de baixo, qualquer ícone que tiver aqui. Dá para fazer a mesma coisa, que clicou, abriu uma categoria e, ó, bom, categoria, cliquei de novo, favoritos, foi para favoritos, trocou de cor, ó, e sobre a loja, trocou de cor. E a partir dessa lógica, como eu disse, você aplica para qualquer coisa. Então espero que você tenha gostado e valeu!